Oi, eu sou a professora Denise Monera Nogueira e a nossa videoaula de hoje é sobre o empacotamento do DNA no núcleo celular. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. A presença do núcleo e outras organelas membranosas celulares caracteriza a célula eucariota, que são também de maior tamanho do que as células procariotas. O núcleo abriga o DNA, que está isolado do citoplasma pela membrana ou envoltório nuclear. Há várias moléculas de DNA por núcleo. No caso da espécie humana, há 46 moléculas de DNA lineares que, se ligadas umas às outras, ponta a ponta, representam aproximadamente 2 metros de DNA por célula. Vejam só como é extensa. No núcleo, o DNA está associado a proteínas, formando a cromatina, que possui diversos estágios de condensação, sendo a sua forma mais condensada representada pelos cromossomos. Essa compactação permite que o material genético caiba no núcleo da célula. É sobre os diferentes graus de compactação da cromatina que irei falar hoje. Porém, além de presente no núcleo, há DNA também nas mitocôndrias, porém com uma formação bastante diferente do DNA nuclear, entre outros aspectos, por ser uma molécula muito menor e circular. Falaremos em outro momento do DNA mitocondrial. Dentre as muitas diferenças que existem entre a célula eucariota e a procariota, em relação ao tema de hoje, podemos destacar que a célula procariota é bem menor do que a eucariota. Não há membrana nuclear delimitando o núcleo ao redor do material genético e também estão ausentes as organelas membranosas. A molécula de DNA é circular, compactada em uma região denominada nucleóide. Os cromossomos são também circulares e, em geral, um por bactéria, diferente dos eucariotos, onde os cromossomos, como eu já disse, são vários e lineares. Em algumas bactérias há também DNA extranucleoide nos plasmídeos. Esse DNA também é circular, em menor tamanho, representando mini-cromossomos. Na célula procariota, o DNA não está associado a proteínas, portanto, não há cromatina. Vamos aproximar nossa atenção do núcleo da célula. Ele é delimitado pela membrana nuclear, também chamada de carioteca, caracterizada pela presença de poros, que são mais frequentes nas células com intensa atividade de transcrição. O interior do núcleo contém a cariolinfa, que é um colóide não corável rico em proteínas. Aí também está contido o DNA, associado a um grande número de proteínas ácidas e básicas, formando a cromatina. A intérfase pode ser definida como um intervalo entre a divisão celular, mitose ou meiose. Nela, o DNA existe associado a proteínas sob a forma alongada e dispersa que define a cromatina. Essa conformação da cromatina é importante, pois na célula diferenciada na intérfase, que apresenta uma intensa atividade metabólica, o DNA fica mais acessível, facilitando a expressão gênica. Do mesmo modo, na fase S ainda da intérfase, o material genético também fica mais acessível à sua replicação. Quando a célula se prepara para entrar em divisão, a cromatina vai se condensando até formar as estruturas que conhecemos como cromossomos. As proteínas que envolvem o DNA são de dois tipos, estonas e não estonas. As estonas correspondem à maior proporção de proteínas que envolvem o DNA. Contém aminoácidos carregados positivamente, predominantemente lisina e arginina, o que permite que se liguem eletrostaticamente ao fosfato do DNA, que tem carga negativa. Além de permitir a compactação da molécula de DNA, as estonas o protegem da ação de endonucleases, que
que são enzimas que degradariam o DNA caso estivesse livre no núcleo celular. 5 classes de histonas estão presentes nos eucariontes. H3 e H4 estão entre as proteínas mais conservadas. Elas têm sequências de aminoácidos idênticas, mesmo em espécies muito diferentes. Por isso se diz que são conservadas, ou seja, não sofreram grandes transformações ao longo do processo evolutivo, o que sugere que a sua função deve ser idêntica em talvez todos os eucariontes. H2A e H2B também são encontradas em todos os eucariontes, mas apresentam considerável variação espécie-específica na sua sequência de DNA. H1 apresenta considerável variação tanto entre espécies quanto entre tecidos de uma mesma espécie e parece estar relacionada ao controle da expressão gênica. 2H2A, 2H2B, 2H3 e 2H4 formam um octâmero de histonas, ao redor do qual o DNA se enrola e é preso pela H1. A toda essa estrutura dá-se o nome de nucleossomo. Ainda fazem parte da cromatina as proteínas não histonas, que estão em proporção muito menor, são mais variáveis em sequência de aminoácidos entre tecidos e entre espécies e possuem funções relacionadas à expressão gênica. Os dados obtidos das pesquisas realizadas até o momento sugerem que o DNA dá aproximadamente 2 voltas ao redor do octâmero de histonas, e a estabilização dessa estrutura é feita pela ligação da histona H1. Aqui podemos ver uma micrografia eletrônica e a representação esquemática em forma de um cordão de contas, representado por vários nucleossomos em sequência, formando a fibra condensada de cromatina de 11 nanômetros, primeiro estágio de condensação da cromatina. As caudas que partem das histonas do centro do nucleossomo são acessíveis a enzimas que acrescentam e retiram radicais químicos como, por exemplo, a metila. Esses acréscimos ou remoção modificam as histonas e podem alterar o nível de expressão dos genes empacotados na região do DNA ao redor. Voltaremos a esse assunto mais adiante na disciplina. O aumento da compactação prossegue com o enrolamento dos nucleossomos ao redor de si mesmos, formando a estrutura conhecida como solenoide, onde os nucleossomos individuais não podem mais ser identificados, formando a fibra de cromatina de 30 nanômetros. Quando se condensa ainda mais, recebe o nome de cromonema, representando a fibra de 300 nanômetros. Na intérfase, observa-se até este estágio de condensação. A partir daí, a fibra de 700 nanômetros já é observada durante a divisão celular e atinge o grau máximo de condensação na metáfase. A cromatina pode ser expandida ou contraída, ou seja, o empacotamento do DNA é dinâmico. Ainda quanto ao grau de condensação, podemos classificar a cromatina em eucromatina e heterocromatina. No núcleo interfásico, elas podem ser visualizadas nas regiões mais claras, que correspondem à eucromatina, sendo menos condensada, ela retém menos corante. Nessa região se localizam os genes que podem ser transcritos em proteínas. A heterocromatina corresponde às regiões mais coradas no núcleo interfásico. Por serem mais compactadas, retém mais corantes, e essa região é dita ser geneticamente inativa por não conter genes ou os genes que aí se encontram estão reprimidos, portanto, não transcrevem. Há 2 tipos de heterocromatina, a constitutiva e a facultativa. A heterocromatina constitutiva pode ser melhor visualizada nestes cromossomos humanos em metáfase.
ela está principalmente localizada nos centrômeros, que são as regiões mais coradas aqui destacadas, e ao redor dos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos, porém com essa técnica de coloração aqui utilizada não fica tão visível. Em alguns casos pode estar localizada também ao longo dos cromossomos. Em humanos, isso é observado nos pares 1, 9 e 16. No caso dos mamíferos em geral, também se observa uma extensa região de heterocromatina constitutiva no cromossomo Y, demonstrando neste caso que grande parte deste cromossomo é geneticamente inerte. A heterocromatina facultativa já é a porção de heterocromatina que em um mesmo organismo pode estar condensada em algumas células e em outras não. Como exemplo, podemos citar a inativação aleatória de um dos cromossomos X das fêmeas dos mamíferos, que ocorre no início do desenvolvimento embrionário. Em parte das células, o cromossomo X de herança paterna será inativado. E nos outros 50% de células, aproximadamente, será inativado o X de herança materna. Porém, em todas as células femininas, apenas um cromossomo X será geneticamente ativo. Isso ocorre nos organismos com um sistema de determinação do sexo XXXY ou XXX0 e é conhecido como um mecanismo de compensação de dose, com o intuito de igualar a atividade de genes ligados ou localizados no cromossomo X nos dois sexos. Deste modo, cada fêmea tem o mesmo número de genes ligados ao X transcricionalmente ativos que o macho. O cromossomo X fica inativado e nas células em intérfase pode ser visto como uma coloração escura fixada à membrana, à superfície interna da membrana nuclear e é denominado de corpúsculo de Barr. Esse corpúsculo está ausente nas células masculinas. Voltaremos a esse tema durante a disciplina. Vamos ver agora as principais características dos cromossomos metafásicos. Em organismos gerados por reprodução sexuada, cada célula somática tem um conjunto diploide de cromossomos, ou seja, cada cromossomo tem um par e cada um foi herdado de um genitor. Os cromossomos metafásicos são os mais apropriados para análise citogenética, que é a ciência que estuda os cromossomos. Aqui, os cromossomos foram corados pela técnica de pintura cromossômica, que cora os pares com a mesma cor. Na fase de metáfase, cada cromossomo apresenta duas estruturas lineares paralelas, denominadas dicromátides, devido à replicação da molécula de DNA que ocorreu anteriormente na fase S da intérfase, ou seja, cada cromátide carrega uma molécula de DNA e aquelas de um mesmo cromossomo são denominadas cromátides irmãs. O centrômero é a região mais constrita dessa estrutura e a que define a morfologia do cromossomo, dividindo a cromátide em dois braços. O braço mais curto, por convenção, está situado acima do centrômero e é denominado braço P. P para petit, pois foi assim denominado por um pesquisador francês. O braço mais longo é posicionado abaixo do centrômero e é chamado braço Q, sendo a próxima letra do alfabeto. Em vários países, em vários idiomas, isso facilita a identificação da morfologia. Quanto ao centrômero, ou seja, quando ele está no meio da cromátide, o braço P é igual ao braço Q e, nesse caso, ele é denominado metacêntrico. Se o braço P tem a metade do tamanho do braço Q, ele é dito submetacêntrico. Se o centrômero está próximo ao telômero, de modo que um braço P diminuto é visualizado,
ou até mesmo só pode ser visualizado o braço Q, ele é denominado de acrocêntrico. A denominação telocêntrico é indicada para o centrômero localizado no telômero. Porém, essa denominação é questionada por alguns pesquisadores, que considera que seria necessária uma pequena porção de cromátide acima do centrômero para equilibrar o seu deslocamento na fase de anáfase durante a divisão celular. Como eu já disse, as extremidades dos cromossomos são conhecidas por telômeros. Alguns cromossomos ainda podem apresentar uma constrição secundária, denominada de satélite, onde se localizam genes envolvidos na reorganização do nucleolo ao final da divisão celular durante a telófase. O número de cromossomos, como nós podemos ver nessa tabela aqui ao lado, ele é fixo dentro da espécie, porém é variável entre espécies. Conhecendo estas características dos cromossomos, podemos organizar o cariótipo da espécie, que é definido como sendo o conjunto de cromossomos próprio de uma espécie, onde os cromossomos mitóticos na fase de metáfase são organizados aos pares de acordo com o tamanho e a posição do centrômero em ordem decrescente de tamanho. Os cromossomos de um mesmo par são denominados de homólogos. Esse par apresenta homologia de tamanho, de posição de centrômero e possui os mesmos genes ao longo das cromátides, podendo estar sob a forma de diferentes alelos. Os diferentes alelos podem determinar fenótipos diferentes para a mesma característica dos indivíduos. Por exemplo, alguns indivíduos são do tipo sanguíneo A, outros B, outros AB e outros ainda do tipo O. Além do modo de interação entre os alelos, isso decorre dos diferentes alelos que carregam no mesmo loco gênico. Veremos esse exemplo e outros em detalhes no decorrer da disciplina. Loco ou locus é a posição que o gene ocupa no cromossomo, sendo o plural locus ou loci. Com estas informações, podemos organizar os 46 cromossomos humanos em 22 pares homólogos e os cromossomos sexuais, embora formem o par sexual, não são necessariamente homólogos. No caso dos cromossomos X e Y, por exemplo, do sexo masculino, eles não têm homologia de tamanho, nem de posição de centrômero, nem de genes ao longo das cromátides. Por isso, embora sejam um par, são ditos heteromórficos. Com isso, chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham acompanhado, anotado as suas dúvidas e nos vemos na próxima aula.